Olá pessoal, tudo bem? Edgar Sangali do canal Pensou, Programou e dando continuidade na nossa playlist de resolução de exercícios em Java, vamos ao exercício 1188, área inferior. Pessoal, seguinte, a gente vai continuar com o nosso conceito de matriz, ok? É um exercício fácil, ele é bem similar ao anterior que a gente fez, ok? E assim, a única diferença é que a área que a gente vai calcular é a área inferior dessa vez. Ou seja, é a mesma matriz 12 por 12, com as diagonais, no caso, principal e secundária, ok? E a gente vai trabalhar com o caractere O para determinar se é uma soma ou se é uma média, ok? Então, como que a gente vai realizar esse cálculo? A gente vai vir aqui no Eclipse, tá? Eu já deixei criado o projeto e já deixei criada também a classe. Se você não lembra como que a gente faz esse passo a passo, eu sugiro que retorne ao início da nossa playlist, pois lá eu ensino todas as etapas de construção de ambas as categorias. Combinado? Então aqui, ó, como que a gente vai começar o nosso código? A gente tem que começar importando as bibliotecas que a gente vai estar utilizando, né? Que nesse caso vai ser aqui tem o ponto no lugar da vírgula, ou seja, uma casa decimal, e a biblioteca scanner para inserir dados. Então a gente começa por locale.setDefault locale.us, ok? Ele já importou lá em cima para a gente. E agora a gente digita scanner sc é igual a new scanner system.in, ok? Ponto e vírgula. Mais abaixo, por boas práticas de programação, a gente desabilita o teclado, sc close, ok? Ponto e vírgula. E ambas as categorias foram importadas automaticamente. Lembrando que se isso não tivesse ocorrido, a gente faria por meio das teclinhas de atalho Ctrl Shift O. Legal? Agora, pessoal, a gente vai declarar as variáveis que a gente vai estar utilizando em nosso código, tá? E quais são essas variáveis? A gente vai começar com a variável do tipo double, e a gente vai chamar a primeira de soma e vai igualar ela a zero em um primeiro momento, tá? E a gente vai criar uma variável char com a letra O, que é o que a gente conversou previamente, e ela vai ser igual ao que? A sc.next, abre e fecha parênteses, ponto, to uppercase, para poder estar trabalhando com letras maiúsculas, ok? Ponto, char at e int index, que seria o número zero, ok? Ponto e vírgula. Uma vez que a gente declarou todas as variáveis que a gente vai estar utilizando, agora a gente vai construir a nossa matriz. Então, como que ela vai ficar? Ela também é do tipo double. Logo, double, a gente vai abrir e fechar colchetes duas vezes, ok? E vai dar o nome de m, que é o nome determinado pelo exercício para a nossa matriz. E ela vai ser igual ao quê? Ela vai ser igual a new double 12 por 12, ponto e vírgula. Daí a matriz já foi criada e o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar o nosso primeiro loop de repetição, no primeiro laço, para ele percorrer toda a matriz e inserir os dados, tá? Então a gente vai digitar for int i igual a zero. O meu i ele tem que ser menor do que o comprimento total da minha matriz, ok? E o meu i vai incrementar. A gente vai abrir as chaves pela primeira vez e vai repetir a operação. For int j dessa vez igual a zero. O meu j ele é menor do que o comprimento da minha matriz por assim de acordo com o vetor i, ok? Length. E o meu j vai incrementar. E o que eu quis dizer com isso, pessoal, para quem ainda não entendeu essa didática, tá? Quando eu crio a primeira linha, ele está percorrendo todas as linhas da matriz, de acordo com o vetor i. Quando eu crio pela segunda vez, ele está percorrendo as colunas. Só que eu estou mantendo o padrão das linhas aqui no comprimento total, para não gerar nenhum erro de interpretação por parte do nosso código, tá? Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai dar o comando de inserção de dados, de entrada. Logo, a gente vai digitar
matriz de I por J, ela é igual ao quê? sc.nextDouble. Ou seja, dessa maneira eu consigo inserir os dados dentro dela, todos do tipo double, ok? Em seguida, a gente vai criar um segundo loop, sendo esse responsável por realizar os cálculos matemáticos dentro da matriz. Então, o que eu sugiro fazer? A gente copiar esse primeiro, pois o início vai ser o mesmo, a gente cola e a gente altera daqui para baixo. Ó. Então, a gente apaga essa linha e aqui a gente vai criar um critério de condição. A gente vai estar falando assim, ó, que se o meu J ele for o quê? Ele tem que ser menor do que I nesse caso, para ele estar abaixo, ok? Então, se o meu J for menor que I e uma segunda condição, o meu J ele for maior do que I, desculpa pessoal, m.length menos I e menos 1, o que a gente espera que o código faça para a gente? Que a nossa variável soma, ela no caso some ela mesma, ou seja, do zero até m.ij. Ou seja, explicando para assim melhor o que eu fiz aqui, a nossa variável soma começa com zero. Então eu estou dizendo que o zero vai ser somado com o primeiro item da matriz. Refaz o loop. O valor dela vai ser somado com o segundo. E assim vai indo até finalizar todo o ciclo, ok? Aí acabou aqui? Não, porque agora a gente tem que definir se vai ser realizada uma soma ou uma média. E como que a gente faz isso? A gente vai digitar que se o meu caractere O ele for igual ao char m para média, o que a gente espera que o código faça para a gente? Que a nossa variável soma, ela subtraia ela mesma por 30. E por que eu estou pedindo que ela faça isso? Porque se a gente for analisar essas áreas achuradas, se eu contar cada casinha verde, eu vou ter um valor total de 30 aqui. Então eu quero que seja tirada a média daqui se o caractere for igual a m, ok? Aí por fim, o que a gente vai fazer? A gente vai dar o comando de impressão em tela. Então eu vou estar digitando assim, que system.out.println ele é igual ao quê? Somente ao valor, sem nenhum texto, né? Então a gente vai já dar o comando de impressão, assim, de formatação da impressão para apenas uma casa decimal, tá pessoal? E vai chamar a nossa variável como um argumento. E como que vai fazer isso? A gente vai digitar string format e aqui entre aspas duplas a gente coloca percentual.1f fecha e aqui eu chamo a variável soma ponto e vírgula. Pessoal, o código é esse, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu já vou enviar ele para aprovação. Eu não vou testar, que conforme eu falei nos vídeos anteriores, assim, quando a gente analisa o exemplo, quem criou, ele colocou uns valores aqui, mas eu não sei os outros valores que foram inseridos. Logo, eu não vou conseguir obter a mesma saída. Isso poderia gerar uma confusão em vocês. Então é melhor que eu já envie o código e que o site aceite ele para vocês verem, ok? E dessa maneira a gente valide, no caso, o que a gente criou aqui agora, tá? Então antes disso, eu já queria deixar um recado para quem não é inscrito. Se você gostou de como eu elaborei esse código, se eu conseguir esclarecer as suas dúvidas, te ensinar alguma coisa nova assim, eu peço para que você se inscreva no canal, que você pressione esse sininho que está localizado logo abaixo desse vídeo, e dessa maneira você vai ser notificado em primeira mão a cada vez que eu postar algo novo, ok? E esse outro recado é para quem já é inscrito também, que seria o quê? Para ambos os casos. Pessoal, curtam esses vídeos. Aí dessa maneira o YouTube vai entender que o conteúdo ele é legal, ele é apropriado e vai compartilhar ele com mais estudantes da linguagem de programação Java que queiram aprender esse conteúdo. Tudo bem? Então o que a gente vai fazer? Ó? Num local aleatório aqui eu vou pressionar as teclas Ctrl F para ele dar uma organizada. Ctrl Shift F, desculpa, ok? A gente vai selecionar todo esse código aqui. Ctrl C, a gente vem aqui no site e cola, ok? E envia para aprovação.
como vocês podem ver, o código foi aceito, tá? Da maneira que a gente criou. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem fazer qualquer comentário adicional, se sintam à vontade, que assim que eu sintam-se à vontade, desculpa, que assim que eu visualizar, eu vou estar respondendo a cada um de vocês. Combinado? Então, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.